Gente, boa tarde, então. Eu vou falar um pouquinho a respeito de doenças, do estado de saúde, do estado de doença, tá? Que é um dos eixos temáticos da prova do Enem, tá? Qualidade de vida nas populações humanas. E a gente vai rever alguns conceitos que estão relacionados com doenças crônicas e com doenças transmissíveis. A gente considera como saúde um estado de equilíbrio físico, mental e emocional que permite ao ser humano viver bem no ambiente onde ele se encontra. Se por qualquer motivo o indivíduo sai desse estado de equilíbrio, se por qualquer motivo ocorre um desequilíbrio nesses estados físico, mental e emocional, ou de todos ao mesmo tempo, aí nós falamos que o indivíduo apresenta um determinado tipo de doença. Né? O estado de saúde dele depende da estrutura genética dele, da constituição genética dele, depende dos hábitos, hábitos alimentares, atividades físicas que o indivíduo faz, que o indivíduo frequentemente utiliza, políticas públicas aqui a gente inclui aquelas campanhas que procuram evitar o contato do indivíduo com agentes causadores de doença, e não só evitar o contato com os agentes causadores, mas também políticas que permitam o acesso aos médicos e aos medicamentos depois que a doença já está instalada. No caso da saúde, esses desequilíbrios em estados físicos, emocionais ou mentais, ela pode ter várias origens. Tá? No geral, nós classificamos dois tipos de origem. Quando a origem é interna e quando a origem é externa. Ou seja, existem agentes agressores internos e agentes agressores externos. Aquelas doenças que apresentam origem interna, a gente inclui os distúrbios fisiológicos, por exemplo, um diabetes, um quadro de hepatite, né? Dependendo do tipo de hepatite. Tá? Tem a hepatite que é viral e aí a gente considera como agressor externo. Mas, então, disfunções fisiológicas e disfunções genéticas também. Com relação aos agentes agressores externos, a gente inclui os micro-organismos e os poluentes ambientais. Micro-organismos aqui, todo tipo de micro-organismo, causador da AIDS, o vírus causador da AIDS, o vírus causador da dengue, a bactéria causadora do tétano e assim por diante. E poluentes ambientais, existem aquelas substâncias que provocam principalmente problemas respiratórios, mas tem aquelas que também provocam distúrbios no sistema digestório. Então, tudo isso funciona como mecanismo de manifestação de doenças no organismo humano. Para que essas doenças possam ser prevenidas, elas vão depender de uma série de fatores. Um deles é o conhecimento das causas. Para a gente conseguir evitar algum tipo de doença, a gente precisa conhecer a causa. As disparidades regionais. Existem diferenças na frequência de doenças em uma região e em outra região? A política pública que é adotada em um local é a mesma política pública que deve ser adotada em um local? Por exemplo, no mundo todo, a gente considera que ultimamente ocorreu uma redução, no geral, ocorreu uma redução no número de doenças provocadas por micro-organismos. O acesso à educação, acesso a saneamento básico, tudo isso fez com que no mundo o número de doenças infecciosas diminuísse. Mas nos países em desenvolvimento, o número ainda é considerável, o número ainda é grande. Embora tenha diminuído, ainda existem muitos casos de doença infecciosa. Já nos países desenvolvidos, essas doenças infecciosas diminuíram de forma mais significativa, mas passaram a predominar de forma muito mais significativa aquelas doenças relacionadas a hábitos de vida, como diabetes, como câncer e assim por diante. Então é importante a gente saber se existem diferenças regionais, quais são os tipos de doença que prevalecem em uma região, para a gente poder adotar medidas que realmente sejam efetivas na redução do número de casos naquele local. Do Enem, nessa prova, pode até cair, porque eu comentei com vocês que, eventualmente, nós vamos colocar nessas provas de vocês questões que não têm obrigatoriamente a ver com o conteúdo em sala de aula, mas que tenha relação
sejam questões assim, que vocês, através da análise de gráfico, através da análise de interpretação, consigam resolver. Tá? Então, sempre que possível, sempre que a gente tiver uma questão dessas em mãos, a gente vai colocar nessa prova de vocês. Tá? E o desenvolvimento científico-tecnológico também, que é importante na prevenção. No caso aí, desenvolvimento científico-tecnológico, não só importante na prevenção, mas também no diagnóstico e no tratamento depois desses tipos de problema, tá? Dessas doenças. Pode passar? Quando a gente classifica as doenças, normalmente nós classificamos em 2 grupos. Tá? Aquelas doenças não transmissíveis, que muitos chamam também de doenças crônicas, e as doenças transmissíveis, que são chamadas também de infecciosas. Doenças não transmissíveis crônicas são aquelas causadas por distúrbios bioquímicos como o diabetes, por exemplo. Diabetes é um problema de falta de insulina. Em função da falta de insulina, o indivíduo não consegue, as células não fazem a absorção de glicose, aumenta a taxa de glicose na circulação e assim por diante. E esses distúrbios bioquímicos ou metabólicos que ocorrem no organismo, eles podem ter causa hereditária ou adquirida, e eles podem ser congênitos ou não congênitos. Vocês saberiam me falar qual que é a diferença entre hereditário e adquirido, congênito e não congênito? Sim, quando a gente fala em caracteres ou doenças hereditárias, deixa eu escrever do lado de cá, acho que vai ser melhor. Quando a gente fala em caracteres ou doenças hereditárias, nós nos referimos àquelas que são transmitidas através do material genético, transmitido de pai para filho, transmitido de geração a geração através do material genético. Agora, aquelas que são classificadas como adquiridas são aquelas que são adquiridas do ambiente. De alguma forma, o indivíduo adquiriu do ambiente. Tanto as hereditárias como as adquiridas podem ainda ser classificadas em congênito e não congênito. Vocês saberiam diferenciar congênito e não congênito? Não. Sempre que eu falo de doenças, eu gosto de fazer essa diferenciação, porque tem muita gente que confunde hereditário com congênito. Acho que tudo que é hereditário é congênito. Tá? Então, hereditário é aquilo que é transmitido pelo material genético, que é diferente de adquirido, que não é transmitido pelo material genético, é adquirido do ambiente de alguma forma. Ambas podem ser classificadas em congênita ou não congênita. O que é congênita? Congênita são aquelas características que o indivíduo manifesta desde o momento do nascimento. Ou seja, é aquilo que a gente chama de nascença. E não congênito é aquilo que o indivíduo não manifesta durante o nascimento, ele manifesta depois. Então, olha, eu tenho as características adquiridas congênitas e não congênitas, e as hereditárias também podem ser congênitas e não congênitas. Só para dar um exemplo aqui, vamos pensar numa característica hereditária e congênita. Uma característica que é transmitida do pai para o filho e que o indivíduo manifesta desde o momento do nascimento. Síndrome de Down. Eu posso colocar a síndrome de Down. A AIDS não é transmitida através do material genético. A síndrome de Down é uma característica hereditária e congênita porque é transmitida pelo material genético. Não, hereditário é quando é transmitido pelo material genético. Congênito é quando ele manifesta desde o momento em que ele nasceu. Por exemplo, vocês querem ver uma que é bem clássica? Qual que você ia falar, Juliane? Isso, exatamente. O albinismo. Por exemplo, o albinismo é uma característica hereditária e congênita. A criança nasce albina, ela não se torna albina ao longo do tempo. A fibrose cística, algumas crianças nascem manifestando já. Ela manifesta do pezinho. Uhum. É porque ela já tem alguns distúrbios metabólicos, embora ela já tenha alteração metabólica. Embora ela não tenha manifestação fenotípica clássica, clara, igual tem o albinismo, que você bate o olho e vê, entendeu? A alteração metabólica já pode ser percebida. No caso da hereditária e não congênita,
Hereditária e não congênita, qual que você falou, Juliane? A calvície. A calvície, então, é hereditária e a criança não nasce calvo, o bebê não nasce calvo. Ele se torna calvo no início da idade adulta, depois da idade adulta e assim por diante. E agora adquirida? Adquirida é adquirida do ambiente, não foi transmitida pelo material genético. Congênita, quando a criança manifesta desde o momento do nascimento. A congênita aqui pode ser, por exemplo, a cegueira provocada pelo toxoplasma, pela toxoplasmose. Quando a mulher adquire a toxoplasmose durante a gestação, o toxoplasma pode atingir a criança, pode provocar cegueira, e a criança pode nascer cega em função da toxoplasmose. Então, vai ser uma característica congênita. Por quê? Porque está manifestando desde o momento do nascimento. E adquirida, não foi adquirida através do material genético, foi adquirida durante a gestação, mas não através do material genético. Certo? E uma é adquirida e não congênita. Adquirida e não congênita pode ser, por exemplo, a hepatite, que o indivíduo adquire depois do nascimento. Tá? É adquirido do ambiente depois do nascimento. Entenderam a diferença entre congênita e não congênita, hereditária e adquirida? Então, as doenças não transmissíveis crônicas podem ser causadas, então, por esses distúrbios bioquímicos e podem ser classificadas dessa forma. Exemplo aqui de doenças não transmissíveis: diabetes, câncer, bronquite, tá? Problemas cardiovasculares. No caso das transmissíveis, que são chamadas também de infecciosas, são aquelas causadas por micro-organismos. E aqui vocês têm que prestar atenção no seguinte: quando a doença é transmissível, ou seja, quando ela é infecciosa, causada por um micro-organismo, ela ainda pode ser classificada em contagiosa ou não contagiosa. Qual que é a diferença entre contagiosa e não contagiosa? Através? Não. Sim, as contagiosas, gente, são aquelas que são passadas de indivíduo para indivíduo. De alguma forma, elas são passadas de indivíduo direto para outro indivíduo. Agora, aquela que é classificada como não contagiosa, ela depende de um outro fator externo para poder permitir a passagem do vírus ou da bactéria, do agente, do micro-organismo, de um indivíduo para outro. Então, por exemplo, eu não queria colocar uma que tivesse aí. Vamos pensar na malária. Tá? A malária é uma doença transmissível, contagiosa ou não contagiosa? Não contagiosa, porque depende do mosquito para fazer a transmissão de um indivíduo para outro. Tá? Vamos pensar uma que não esteja colocada aí, vamos pensar no sarampo. O sarampo é uma doença transmissível, porque é causada por um vírus, contagiosa ou não contagiosa? Contagiosa. Através das gotículas de saliva, um indivíduo passa para o outro diretamente. Catapora também. Tá? Oi? Hoje em dia tem vacina, né? As pessoas que tomaram vacina, a chance de manifestação diminui, mas... O tétano? Então vamos ver, ó. Olha a sequência que eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei essas 4 doenças aqui como exemplo e eu estou seguindo um padrão nelas. Vocês conseguiriam determinar qual que é o padrão? Ó, AIDS é contagiosa, tuberculose contagiosa, dengue não contagiosa e tétano não contagioso. No caso do tétano, o indivíduo tem que perfurar com algum objeto contaminado para que ele possa... Não, no caso do tétano, não, a não ser que a agulha esteja contaminada. O indivíduo tem que perfurar a agulha, o indivíduo contaminado, e aí depois... Porque o problema é que o problema é a toxina do tétano, né, que espalha pelo organismo. Olha aqui, ó. No caso da AIDS, tuberculose, dengue, tétano aqui, eu segui um outro padrão. Além de seguir esse padrão, se é contagioso ou não, as 2 primeiras contagiosas, essas 2 últimas não contagiosas. Essa aqui
Quem é o agente causador? É vírus, bactéria, ou protozoário ou verme? Vírus, a tuberculose. Tuberculose é bactéria. Tá? A dengue, vírus, não é o mosquito. E tétano, bactéria. Tá? Dúvidas aqui? Com relação às doenças transmissíveis, existem alguns conceitos que são importantes e que vocês vão ouvir falar muito. Agora que vocês vão começar a estudar as doenças, vocês vão ouvir falar bastante desses conceitos, principalmente quando chegar lá em vermes mesmo, quando chegar em protozoários e depois em vermes. Em vírus e bactérias a gente fala pouco, mas de qualquer forma, dois conceitos importantes que é importante vocês diferenciarem são os conceitos de vetor e agente etiológico. Vetor é o mesmo que agente transmissor, ou seja, é o responsável pela transmissão da doença, pela transmissão do parasita de um hospedeiro a outro, tá? Ou de um local a outro. Agora, o agente etiológico ou agente causador é o responsável pela manifestação dos sintomas, é o responsável pela manifestação da doença. Então, olha aqui, ó, no caso da dengue, por exemplo, quem é o vetor? Quem é o agente transmissor? O mosquito Aedes aegypti. Quem é o agente etiológico, o agente causador? O vírus da dengue, certo? No caso da malária, tem o protozoário, que é o agente etiológico, e tem o mosquito, que é o transmissor. No caso da doença de Chagas, então, quem é o agente? No caso da doença de Chagas, quem é o vetor? É o barbeiro. E quem é o agente etiológico? Trypanosoma protozoário. Né? Existem alguns tipos de agentes etiológicos, existem alguns tipos de parasita que durante o ciclo de vida deles, eles passam por um único tipo de hospedeiro. É o caso, por exemplo, do Ascaris, da lombriga. A lombriga ela sai do organismo humano, vai para o ambiente, depois ela volta para o organismo humano. Aí ela vai para o ambiente, depois ela volta para o organismo humano. Não tem nenhum outro indivíduo aí no meio para a lombriga ser obrigada a passar. Então, nesse caso... Oi? Mata, tá? Desculpa, se a infecção for muito grande, aí às vezes precisa até de intervenção cirúrgica, porque ela pode provocar obstrução intestinal. Mas normalmente com medicamento trata sim. Mas enquanto o indivíduo não é tratado, ele vai liberando os ovos junto com as fezes, aí do ambiente já pode contaminar a água e já entra em outro organismo, aí já completa o ciclo. Não precisa passar por outro. Aí a gente fala que o parasita é classificado como monoxeno, ou, além de ser chamado de monoxeno, ele pode ser chamado também de parasita monogenético. Existe esse termo também. E existe aquele parasita que é classificado como heteroxeno. Parasita heteroxeno, ele passa por dois tipos de hospedeiro. Tá? É o caso de quem, por exemplo? Vocês lembram de alguém? Da larva cercária. Qual que é o da larva cercária? É porque vocês nem viram isso ano passado, né? O esquistossoma. Lembra? O esquistossoma da esquistossomose, ele passa pelo homem e por quem? Pelo caramuja. Esse daí é outro, pelo caramuja. Então ele tem que passar pelo homem e pelo caramujo, pelo homem e pelo caramujo para ele completar o ciclo. O que passa pelo boi ou pelo porco, quem é? Aí vai para o homem, do homem para o porco, do porco para o homem, ele tem que passar nos dois para completar o ciclo. É a tênia. É a tênia. Esses daí, eles são chamados de parasitas heteroxenos ou parasitas digenéticos. Tá? É a mesma coisa. Parasita heteroxeno ou parasita digenético é a mesma coisa. Certo? Por mais de um hospedeiro. Ele tem que passar pelos dois hospedeiros para completar o ciclo de vida dele, senão ele não consegue. Tá? Olha aqui, ó.
Quando o parasita... Olha aqui, ó, presta atenção, começa a complicar um pouquinho. Quando o parasita apresenta dois tipos de hospedeiro, um hospedeiro é classificado como intermediário e o outro hospedeiro é classificado como definitivo. Nunca, tá? Só o heteroxeno. Então, se ele tiver o parasita heteroxeno, ele apresenta dois tipos de hospedeiro. Um é chamado de hospedeiro intermediário e o outro é chamado de hospedeiro definitivo. Qual que é a diferença entre eles? Nós consideramos assim, que normalmente o parasita ele vai se encontrar na fase adulta ou na fase sexuada dentro do hospedeiro definitivo. E ele vai ser encontrado na fase de larva ou na fase de reprodução assexuada dentro do hospedeiro intermediário. Então, olha lá, ó. Muitos parasitas desse passam pela fase de larva. Muitos parasitas, durante o desenvolvimento deles, é ovo, larva, adulto, tá? E muitos têm reprodução sexuada e reprodução assexuada. Aí vamos considerar, por exemplo, o mosquito, o plasmódio, parasita da malária, causador da malária. Ele passa pelo homem e pelo plasmódio, pelo homem e pelo anófelis, que é o mosquito, pelo homem e pelo mosquito. Dentro do homem, o parasita se reproduz de modo assexuado. E dentro do mosquito, ele se reproduz de modo sexuado. Então, é assexuado no homem e sexuado no mosquito. Aí nós falamos que o mosquito é o hospedeiro definitivo e o homem é o hospedeiro intermediário. Entendeu? Então, o que seria um hospedeiro intermediário? É aquele hospedeiro dentro do qual o parasita se encontra na fase de larva ou na fase de reprodução assexuada. Então, o hospedeiro intermediário é aquele dentro do qual o parasita se reproduz de modo assexuado ou dentro do qual ele se encontra na fase de larva. Assexuado. Assexuado ou na fase de larva. E o hospedeiro definitivo é aquele dentro do qual o parasita se reproduz de modo sexuado ou se encontra na fase adulta. Entenderam? Mesmo? Tem algumas situações, são exceções, mas tem algumas situações em que o parasita não tem reprodução sexuada e assexuada, tem só um tipo de reprodução, e situações em que ele não passa por uma fase de larva. Os unicelulares, por exemplo, não passam por uma fase de larva. Aí, como que a gente classifica o intermediário e o definitivo? O definitivo vai ser aquele mais evoluído, e normalmente vai ser o homem, tá? O homem é o que está mais, aquele que está posicionado mais adiante na escala evolutiva, na escala filogenética dos animais. Então, normalmente, o homem vai ser o hospedeiro definitivo, tá? Não, lá, no caso da malária, o hospedeiro definitivo é o mosquito, tá? Porque tem a reprodução, primeiro... Reprodução sexuada é o hospedeiro definitivo, isso. Tá? Agora, se não tiver a diferença de reprodução, se não tiver a diferença de larva, você pega o mais evoluído, o vertebrado, como hospedeiro definitivo. Tem até quem chama de hospedeiro vertebrado e o outro hospedeiro invertebrado, quando tem essa diferença. Tá? Olha aqui, ó. Os mecanismos de transmissão, gente, são um aspecto importante, aliás, extremamente importante, por causa dos mecanismos de prevenção. A gente precisa saber qual é o modo de transmissão para poder saber quais são as medidas de prevenção, as medidas profiláticas, que são os mecanismos de prevenção. Então, por exemplo, existem algumas doenças que são transmitidas através da picada de inseto. E aí eu preciso saber também, eu preciso conhecer os hábitos desse inseto, se eles têm hábitos noturnos, se eles têm hábito diurno, se ele tem hábito crepuscular. Se é um inseto que tem grande afinidade aos indivíduos da espécie humana, se eles vivem mais em ambiente silvestre ou mais em ambiente urbano. Então, tudo isso é importante para a gente estabelecer estratégias para prevenir a manifestação e a transmissão dessas doenças. Existem aquelas doenças que são transmitidas pelo ar,
aquelas doenças, aqueles micro-organismos que são transmitidos através da água ou dos alimentos contaminados. Então, olha aqui, ó, no caso da dengue, por exemplo, vamos pegar a dengue que tá mais próxima e muito mais recente, né? No caso da dengue, para evitar a dengue, filtrar ou ferver a água adianta? Não, porque ela é transmitida através de insetos, através da picada de insetos. No caso da doença de Chagas, a doença de Chagas é transmitida através de quê? Ela é transmitida através do barbeiro. E o barbeiro, ele vive dentro das moradias, ele vive naquelas frestas de casa. Adianta colocar tela na janela? Não adianta colocar tela na janela porque ele normalmente vive lá dentro, é encontrado lá dentro. No caso da malária, quando eles começaram a estudar a malária, primeiro eles acreditavam que ela era transmitida por formigas, porque existia uma grande quantidade de formigas nos locais e assim por diante. Aí eles começaram a fazer o seguinte, eles começaram a colocar os pés da cama dentro de vasilhas com água, para que as formigas não conseguissem atravessar e subir nas camas. Só que mesmo assim, a malária continuava sendo transmitida. Então eles viram que como aquela estratégia de prevenção não funcionou, é porque não era transmitida através das formigas, até que eles chegaram nos mosquitos. Então, os mecanismos de transmissão, gente, são essenciais para desenvolver as estratégias de prevenção no caso dessas doenças transmissíveis, certo? E outros dois conceitos que são importantes são os conceitos, aliás, 3 conceitos, tá? De endemia, epidemia e pandemia, certo? Os casos de endemia, as regiões endêmicas, são aquelas regiões em que o número da doença permanece mais ou menos constante ao longo do tempo, sofrendo poucas variações. A gente fala que nessas regiões endêmicas aqui, existe um controle entre parasita e hospedeiro. Parasita e hospedeiro vivem relativamente bem. A população de um não é tão grande, então a população do outro não é tão afetada e assim por diante. Eventualmente, por algum motivo, ocorrem surtos da doença. Surtos da doença como? O número de casos aumenta de uma forma para outra, tá? Isso é o que nós chamamos de epidemia. Então, epidemias são surtos da doença, certo? Quando os casos de doença, quando a epidemia acaba abrangendo um continente inteiro, ou às vezes vários continentes ao mesmo tempo, aí a gente utiliza qual termo? Pandemia, tá? Então, quando ela é mais global, quando o número de casos ocorre praticamente no continente todo ou em vários continentes ao mesmo tempo, aí a gente fala em ocorrência de pandemia e não de epidemia. Oi? O que tem? Foi epidemia. Foi. Pode ser considerada pandemia porque pegou a Europa. Tá? Mas nós tivemos 3 casos de pandemia mais sérios. 2 relacionados à peste, né? E o da gripe espanhola. Foram os mais sérios. Oi? A suína também, porque chegou a pegar, mas não foi tão grande como a gripe. Os mais sérios foram o da peste e da gripe espanhola. Mas chegaram a considerar a pandemia, né, da gripe suína também. Tá? A Organização Mundial da Saúde apresenta um protocolo para classificar como pandemia ou não. Vai depender do número de continentes, do número de pessoas afetadas pelo continente, do intervalo de tempo, depende de uma série de fatores. Então, eles vão preenchendo o protocolo para classificar em pandemia ou não. Certo? Dúvidas até aí? Gente, esses são só alguns conceitos, tá? Que vocês vão utilizar quando vocês forem estudar cada uma das doenças. Se vocês quiserem começar a resolver as questões agora, tá? Para a gente poder resolvê-las. Gente, olha, vamos lá, ó. A primeira questão fala assim: o gráfico a seguir ilustra de maneira hipotética o número de casos ao longo de 20 anos de uma doença infecciosa e transmissível, linha cheia, própria de uma região tropical específica, transmitida por meio da picada de inseto. A variação na densidade populacional do inseto transmissor na região considerada é ilustrada na linha pontilhada. Então, o que ele está mostrando é que as linhas cheias aqui, elas mostram o número de casos da doença.
E as linhas pontilhadas aqui mostram a densidade populacional, a variação na densidade populacional do inseto transmissor. Durante o período apresentado, não foram registrados casos dessa doença em outras regiões. Então, os casos de doença estão relacionados a essa região. Onde estão as alternativas? Eu não coloquei as alternativas aqui. Então, desculpa. Olha aqui, ó. Eu tô achando que eu pulei, então. Então, vamos fazer na folha? Olha aqui, ó. Sabendo que as informações se referem a um caso típico de endemia, com surto epidêmico a cada 4 anos, percebe-se que no terceiro ciclo houve um aumento do número de casos registrados da doença. Gente, olha aqui, ó. Está falando que estão ocorrendo casos de epidemia, surtos epidêmicos a cada 4 anos. Então, aqui eu tive um surto, aqui eu tive outro e aqui eu tive outro. Aí fala que depois do terceiro ciclo, houve um aumento no número de casos, e após esse surto foi realizada uma intervenção que controlou essa endemia devido. Gente, o que aconteceu depois desse controle aqui? O número de insetos diminuiu? O número de insetos se manteve mais ou menos o mesmo, constante como havia nos anos anteriores. Agora, o número de casos da doença diminuiu bastante. Depois de 4 anos, não teve casos da doença. Depois de 20 anos, não teve casos da doença. Então, ele pergunta, qual foi essa intervenção? O que ele está perguntando na realidade é isso. A população ter se tornado autoimune. Autoimune, gente, autoimune é quando o indivíduo produz anticorpos contra o próprio organismo, tá? São as doenças autoimunes que nós falamos. Não é isso, tá? Se tornar autoimune não significa que ele vai destruir o agente causador da doença. A introdução de predadores do agente transmissor pode ter sido isso, um controle biológico? Por que não? O número de mosquitos teria diminuído. A instalação de proteção mecânica nas residências, como telas nas aberturas? Olha, provavelmente não. Não, você sabe por quê? Se tivesse colocado telas na janela, provavelmente você não conseguiria reduzir tanto o número de indivíduos, porque você não colocaria... Sim, você teria alguns casos da doença aí, um número menor, mas teria alguns casos da doença. E vamos considerar que, não, colocaram telas em todos os lugares, selaram absolutamente todos os lugares, então o mosquito não consegue mais entrar em contato com o indivíduo. Se o mosquito não consegue mais entrar em contato com indivíduo nenhum para transmitir a doença, ele também não consegue se alimentar e a população de mosquito teria diminuído. Tá? Então, das duas, uma. A tela na janela pode ter diminuído um pouco o número de casos. Aqui está mostrando que diminuiu muito. Tá? E dali para frente se manteve constante, se manteve baixo durante os próximos 8 anos. Então, provavelmente, essa não é. Ao desenvolvimento de agentes químicos para a erradicação do agente transmissor, mosquito continua a mesma coisa, com a mesma densidade populacional. Ao desenvolvimento de vacina que ainda não era disponível na época do primeiro surto? Pode ser, porque o mosquito continua, mas as pessoas não manifestam mais a doença, não manifestam mais aquela doença provocada pelo agente transmissor. Então, a letra E que está correta. Certo? Dúvidas? Vamos lá, olha. O relatório da Organização Mundial da Saúde, divulgado no fim de 2008, apresenta uma série de projeções relativas à saúde mundial para os próximos 20 anos, conforme mostra o gráfico abaixo. Aí ele está mostrando, olha, causas previstas de óbito em países com IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, alto, médio e baixo. Então, IDH alto, IDH médio e IDH baixo aqui. Quais são as doenças que eles estão mostrando? Eu vou ler para vocês aí, porque na folha de vocês está ruim. Lesões intencionais, lesões não intencionais, acidentes de trânsito, câncer, enfermidades cardiovasculares, são essas em cinza, outras enfermidades não transmissíveis, diabetes, câncer, tá? Transtornos maternos pré-natais e nutricionais, AIDS, tuberculose e malária, e outras enfermidades infecciosas. Então, as infecciosas aqui ele está pondo AIDS, tuberculose e malária, que são as que mais matam.
tá? As mais comuns hoje em dia. E as outras enfermidades infecciosas. Então, olha aqui, ó. Considerando os dados apresentados, é possível afirmar que nos próximos 20 anos, a maior parte das mortes no mundo será causada por... Gente, daqui a 20 anos, olha, qual que parece que vai ser a maior? As cardiovasculares nas 3 faixas, indivíduos na população com IDH alto, com IDH médio e IDH baixo? Sim, tá? Essa faixa aqui cinza, ó, ela está aumentando em todas as populações. Então, olha aqui, ó, doenças não transmissíveis, como as cardiovasculares, decorrentes do estilo de vida característico de áreas urbanizadas. Certo ou errado? Certo. Mas vamos ver as outras? Se estão erradas e por que estão erradas? Letra B. Contaminação pelo vírus da AIDS, resultante do aumento de relações sexuais sem a devida proteção. Vamos ver a AIDS, gente? A AIDS está aqui junto com tuberculose e malária. É a penúltima faixa, tá? Essa penúltima faixa aqui, o que está acontecendo com ela nas populações? Aumentando ou diminuindo? Ó, está diminuindo. É aquilo que eu falei para você, gente. A tendência mundial é diminuir as doenças infecciosas e aumentar as doenças não transmissíveis. Essa redução das doenças infecciosas ela é muito, mas muito mais evidente nos países desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento, o número de doenças infecciosas, principalmente AIDS, tuberculose e malária, ainda é muito alto, tá? Mesmo assim, existe essa tendência de redução, certo? Letra C. Acidentes de trânsito decorrentes do aumento do fluxo de veículos nos grandes centros urbanos. Acidente de trânsito, gente, acidente de trânsito é essa faixinha preta aqui, ó. Essa faixinha preta aqui, ó, aqui ela mantém mais ou menos constante, aqui parece que aumenta um pouquinho, mas pouca coisa, aqui aumenta, mas de qualquer forma, é a principal causa de morte aqui? Não, não é a principal causa de morte aqui, não é a principal causa de morte aqui, não é a principal causa de morte aqui, tá? Entendeu? Paulo Vinícius? Entendeu? Letra D. Ele está perguntando, olha, considerando os dados apresentados, é possível afirmar que nos próximos 20 anos a maior parte das mortes será causada por... Qual que é a principal causa de morte? Letra D. Problemas no parto decorrentes da falta de atendimento pré-natal destinado à população de baixa renda. Olha, problemas no parto, gente, os transtornos maternos, aqui é a terceira faixa. Aqui não está dando nem para ver direito, tá? A terceira faixa aqui, ó, tá vendo que diminui? A terceira faixa aqui, tá vendo que diminui também? Certo? Ah, mas ainda é alta aqui. É relativamente alta nos países com baixo IDH, comparada aos outros, mas mesmo assim não é a principal causa de morte também, tá? E letra E. Problemas nutricionais decorrentes de dietas de emagrecimento sem o devido acompanhamento nutricional. Problemas nutricionais, gente, tá onde? Problemas nutricionais são esses também aqui, ó. Tá junto. Ele até diminui, tá? Entenderam? Oi? Entenderam? Gente, vocês viram como que a resposta está no gráfico? Não precisa nem saber teoria direito para responder uma questão dessa, tá? Questão 3. De acordo com um gráfico, de 2004 a 2030, as mudanças mais significativas nas causas de morte devem ocorrer nos países de baixo e médio IDH. Assinale a alternativa que registra uma dessas mudanças e como se pode explicá-la. Gente, qual mudança que a gente encontra nesses países de médio e baixo IDH? Presta atenção, olha. Na letra A, aumento das mortes por doenças infecciosas. Está aumentando morte por doenças infecciosas? Qual que é? Essa daqui. Não, está reduzindo. Nas duas situações está reduzindo, certo? Então já está errado. Letra B. Redução das mortes por doenças infecciosas. Está reduzindo ou não? Tá. Agora vamos ver se a explicação para isso está correta. Adoção de hábitos mais saudáveis, prática regular de atividades físicas, não ingestão de alimentos gordurosos, isso justifica a redução das mortes por doenças infecciosas? Não, doença infecciosa é outra coisa, não tem nada a ver com hábito de vida, tá? Hábitos saudáveis. Letra C.
Diminuição das mortes por doenças não transmissíveis. Está diminuindo as doenças não transmissíveis? Ela está aumentando. Tá vendo? Em todos os lugares, gente. Tá? Em todos os tipos de país. Letra D. Aumento das mortes por doenças não transmissíveis. Está aumentando a morte por doenças não transmissíveis? Tá. Vamos ver se a explicação está correta? Por que está aumentando o número de mortes por doenças não transmissíveis? Por causa de adoção de hábitos mais saudáveis, prática regular de atividades físicas, seria o contrário. Justamente o contrário. Letra E. Redução das mortes por doenças infecciosas. Está reduzindo a morte por doença infecciosa? Tá. Isso pode ser explicado pela melhoria das condições sanitárias e de acesso aos serviços básicos de saúde? Sim, tá? Letra E. Viram como o Enem é tranquilo? Oi? Ah, não, Juliane. Olha aqui, ó. A outra questão aí, a próxima questão, deixa eu só apagar aqui, que pode ser que eu... no primeiro semestre de 2006, o Movimento Global pela Criança, em parceria com a Unicef, divulgou o relatório Salvando Vidas, o direito das crianças ao tratamento de HIV e AIDS. Nesse relatório, conclui-se que o aumento da prevenção primária ao vírus deverá reduzir o número de novos casos de infecção entre jovens de 15 a 24 anos de idade, como mostra o gráfico a seguir. Aí ele está mostrando, ó, o número de casos, número de novas infecções por HIV, como que vai variar com a prevenção atual, que aqui está a representação em cinza. Agora, com a maior prevenção, a tendência é reduzir o número de novos casos, de novas infecções, certo? Com base nesses dados, analise as seguintes afirmações. A primeira afirmação fala assim, ó, tá aqui, tá? Ações educativas de prevenção da transmissão do vírus HIV poderão contribuir para a redução, em 2008, de mais de 20% de novos casos de infecção entre os jovens em relação ao ano de 2005. Gente, ele está falando aqui de 2005 a 2008, com essa nova prevenção, eu posso reduzir mais de 20%. Aqui em 2005 eu tenho quantos, mais ou menos? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, então, eu tenho em torno de 2.000, certo? Aqui em 2008, eu tenho quantos, mais ou menos? 1.500. 1.500, mais ou menos. Por que eu não apago? Eu tenho 1.500, certo? Então, olha aqui, ó. Gente, se de 2.000 eu tirar 20%, eu vou ter quanto? Quanto que é 20% de 2.000? 400. Então, se de 2.000 eu tirar 400, eu vou chegar em 1.600. 1.600 seria uma redução de 20%. Eu estou reduzindo mais ainda, certo? Então, vamos ver como que ele coloca. Ações educativas de prevenção da transmissão poderão contribuir para a redução em 2008 de mais de 20%. Está correto. A redução de 20% seria 1.600. Eu estou reduzindo mais do que isso, tá? Redução de 20% seria redução de 400, ou seja, cairia para 1.600. Eu estou aquém de 1.600, então é porque foi superior a 20%, está correto. Pode passar? Entenderam? Segundo item. Ações educativas relativas à utilização de preservativos nas relações sexuais reduzirão em 25% ao ano os novos casos de AIDS entre jovens. 25% ao ano? 25% ao ano aí eu teria quanto? Eu tenho 2.000 lá. 2.000 em 2005. Menos 25%, teria que ser 1.500 aqui, certo?
E não é 1.500, é 1.750, alguma coisa desse tipo. Depois de 1.500, eu cairia para 1.125, alguma coisa desse tipo. Só que a redução está sendo mais lenta, então eu não posso falar que é redução de 25%, certo? Entenderam? E na 3, sem o aumento das medidas de prevenção primária, estima-se que em 2010 o aumento de novos casos de infecção por HIV entre os jovens será em relação ao ano de 2005 50% maior. Ó, 2.000 aqui, eu tenho 2.000 aqui. Aqui em 2010, não é que ele fala? Em 2010, para eu ter 50% a mais aqui, eu teria que ter quantos indivíduos? Eu teria que ter, não vou conseguir escrever os 3.000. Eu teria que ter 3.000 indivíduos. E eu não tenho 3.000 indivíduos aí, tá? 50% de 2.000 é 1.000. Então, eu teria que estar aqui com 3.000 indivíduos, certo? Entenderam? Difícil. Posso colocar só gráfico na prova de vocês? Oi? Pode, não pode? Gente, vamos lá, ó. A cárie dentária resulta da atividade de bactérias que degradam os açúcares e os transformam em... Esse aqui, gente, essa questão aqui não é interpretação de gráfico, mas é interpretação de texto, tá? A cárie dentária resulta da atividade de bactérias que degradam os açúcares e os transformam em ácidos que corroem a porção mineralizada dos dentes. O flúor, juntamente com o cálcio e um açúcar chamado xilitol, age inibindo esse processo. Quando não se escovam os dentes corretamente, neles acumulam-se restos de alimento, as bactérias que vivem na boca aderem aos dentes, formando a placa bacteriana ou biofilme. Na placa, elas transformam o açúcar dos restos de alimento em ácidos que corroem o esmalte do dente, formando uma cavidade, que é a cárie. Vale lembrar que a placa bacteriana se forma mesmo na ausência da ingestão de carboidratos fermentáveis, pois as bactérias possuem polissacarídeos intracelulares de reserva. Aqui embaixo agora, cárie. Destruição de um osso por corrosão progressiva. Cárie dentária. Efeito da destruição da estrutura dentária por bactérias. Aí ele fala assim, a partir da leitura do texto, que discute as causas do aparecimento de cáries e da sua relação com as informações do dicionário, conclui-se que a cárie dentária resulta principalmente da falta de flúor e de cálcio na alimentação diária da população brasileira. Gente, de acordo com o texto, a cárie resulta de quê? Restos de alimento. Então, olha lá, ó. Letra B. Consumo exagerado de xilitol, um açúcar na dieta alimentar diária do indivíduo. Não, ó, ali ele fala do xilitol. Ele fala que o flúor, juntamente com o cálcio e um açúcar chamado de xilitol, inibem o processo. O xilitol é um açúcar que inibe o desenvolvimento da cárie. Letra C. Redução na proliferação bacteriana quando a saliva é desbalanceada pela má alimentação. É uma redução da proliferação de bactérias? Não. Uso exagerado do flúor, um agente que em alta quantidade torna-se tóxico à formação dos dentes, certo ou errado? Você sabe como chama esse processo aqui? Uso exagerado de flúor? Fluorose, tá? A criança, quando está com dente de leite, ela não pode ingerir flúor, porque aí os dentes permanentes nascem manchados, por causa da fluorose. Tá? Letra E. Engoliu flúor. Não pode. Olha aqui, ó. Consumo excessivo de açúcares na alimentação e má higienização bucal, que contribuem para a proliferação de bactérias. Letra E. Entenderam? Não. Gente, dúvidas? Vamos lá fazer a questão 6. Estou preocupada com o horário. Olha aqui, ó, questão 6.
A figura a seguir apresenta dados percentuais que integram os indicadores básicos para a saúde relativos às principais causas de mortalidade de pessoas do sexo masculino. Com base nos dados, conclui-se que o que ele está mostrando aqui é a mortalidade proporcional em relação às principais causas no sexo masculino. Ó, de 15 a 29 anos, quais são as primeiras causas de morte? De 30 a 59 anos, quais são as principais causas de morte? E de 60 anos para cima, quais são as principais causas de morte, de acordo com o Ministério da Saúde? Tá? Letra A. A proporção de mortes por doenças isquêmicas do coração é maior na faixa etária dos 30 a 59 anos do que na faixa etária dos 60 anos ou mais. Gente, doenças isquêmicas, que número que é? Essa M6 aqui? M6 predomina em qual faixa aqui de idade? De 60 anos ou mais. E aí ele está falando que é na faixa dos 30 aos 59. Então está errada a letra A. Certo? Tem nada mais chato que o quê? Ah, não, gente. Olha aqui. Olha aqui, ó. M6 aqui e M6 aqui. É maior aqui do que aqui. Certo? Aí na letra B ele fala assim: pelo menos 50% das mortes na faixa etária de 15 a 29 anos ocorrem por agressões ou causas externas de intenção indeterminada. Então, olha aqui, ó, pelo menos 50% das mortes na faixa etária de 15 a 29 anos, 15 a 29 anos é aqui, ocorrem por agressões ou por causas externas. Ó, agressões ou causas externas, gente, agressões M1. M1 eu tenho quantos por cento? 45. Causas externas, M3. M3 eu tenho quantos por cento? 50%, então. 50% das mortes é por causa desses dois fatores. Entenderam? Está correto. Tem hora que não apaga. Na letra D. Não, letra C, desculpa. As doenças do aparelho circulatório causam na faixa etária de 60 anos ou mais menor número de mortes do que as doenças do aparelho respiratório. Gente, doença do aparelho circulatório aqui, M6, M8 e M9. M6, M8 e M9 são essas aqui. Doenças do aparelho respiratório, M10 e M11. M10 e M11 eu tenho aqui. Qual que está provocando mais morte? Do aparelho do aparelho circulatório ou do aparelho respiratório? Do circulatório. E ele está falando que é do respiratório que provoca mais. Então está errada a letra C. Certo? Letra D. Uma campanha educativa contra o consumo excessivo de bebidas alcoólicas teria menor impacto nos indicadores de mortalidade relativos às faixas etárias de 15 a 59 anos que na faixa etária de 60 anos ou mais. Gente, onde que eu olho aí? Qual desses parâmetros aqui me mostra a relação com bebidas alcoólicas? Pode ser acidente de trânsito e pode ser mais o quê? Doenças do fígado aqui. Então, olha aqui, ó. Uma campanha educativa contra o consumo de bebidas teria menor impacto nos indicadores de mortalidade, as faixas etárias de 15 a 59 do que na faixa etária de 60 anos ou mais. Onde que eu tenho doença do fígado? Doença do fígado eu tenho aqui. Com 15 a 29 eu não tenho, 60 anos ou mais eu não tenho. No caso dos acidentes de trânsito, acidente de trânsito M2, M2 está aqui e M2 está aqui. Uma campanha educativa contra o consumo teria menor impacto nos indicadores nas faixas etárias de 15 a 59 do que na faixa etária de 60 anos ou mais. Não, se a gente for considerar acidente de trânsito, teria maior impacto aqui, de 15 a 29 anos. Se eu for considerar a doença do fígado, teria maior impacto aqui de 30 a 59 anos, tá?
letra E. O Ministério da Saúde deve atuar preferencialmente no combate e na prevenção de doenças do aparelho respiratório dos indivíduos na faixa etária de 15 a 59 anos. Deixa eu apagar aqui. Por que tem hora que não apaga? Gente, olha aqui, ó. Doenças do aparelho respiratório aparece onde? Do aparelho respiratório M10 e M11. Não tem aqui, não tem aqui. Doença respiratória só aqui. O que ele está me falando? De 15 a 59, ou seja, ele fala que é daqui até aqui, é justamente o contrário, tá? É de 60 anos para frente. Entenderam? Dúvida? Pode passar? Gente, questão 7. O mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo. Considerando-se sua distribuição na América do Sul, a malária pode ser classificada como... Gente, se eu considerar na América do Sul, a distribuição da malária, eu vou considerar a malária como o quê? Como endêmica, como uma peste, como uma epidemia, como um surto, uma pandemia. Ela não toma o continente inteiro, tá? Ela está concentrada em uma região do continente. Então, letra A, endemia, pois se concentra em uma área geográfica restrita desse continente. É a única alternativa que fala em endemia, então a resposta correta, letra A. Certo? Assim? Gente, olha essa questão. Essa questão tem aluno que olha e desanima, porque eu já vi aluno falando que desanima, mas olha como ela é. O índice, e o Enem está cheio disso. O índice de massa corpórea, só que vocês precisam treinar, gente. Treinar para na hora bater o olho e perceber, não ficar tão cansados. O índice de massa corpórea é uma medida que permite aos médicos fazer uma avaliação preliminar das condições físicas e do risco de uma pessoa de desenvolver certas doenças, conforme mostra a tabela abaixo. Aqui ele está mostrando o IMC, o índice de massa corpórea. Quando é menor que 18,5, o indivíduo é classificado como magro, o risco de doença é alto. Quando está entre 18,5 e 24,9, ele está dentro da normalidade, o risco de desenvolvimento de doença é baixo e assim por diante. Ele vai essa classificação até a obesidade grave. Considere as seguintes informações a respeito de João, Maria, Cristina, Antônio e Sérgio. Ele tem aqui, ó, o peso de todo mundo, a altura de todo mundo e o índice de massa corpórea calculado, gente. O indivíduo não precisa nem calcular aqui. Vocês sabem como calcula o índice de massa corpórea? Pela altura ao quadrado. Então, nem calcular não precisava, ele já deu o índice de massa corpórea aqui. Então, olha aqui, ó. Agora vem as alternativas. Os dados das tabelas indicam que Cristina está dentro dos padrões de normalidade. Cristina, gente, ela tem índice de massa corpórea 15. Ela está dentro de qual padrão aqui? Magreza. Então, está errado, letra A. Letra B. Maria está grávida, mas não corre risco de desenvolver doenças. Maria está magra? Maria está com 20. Está normal. Se ela está com 20, ela está dentro da normalidade, certo? Olha aqui, ó. Letra C. João está obeso e o risco de desenvolver doenças é muito elevado. Gente, João está obeso? Ele está obeso. 35 é porque ele está obeso. E o risco de desenvolver doenças é muito elevado, certo? Letra D. Antônio está com sobrepeso. Meninos, não dispersa, não. Oi?
Olha aqui, ó. Antônio está com sobrepeso e o risco de desenvolver doença é muito elevado. Olha aqui, ó. Antônio está com sobrepeso, realmente. E o risco de desenvolver doença é só elevado e não muito elevado. Sérgio está com sobrepeso, 45, ele está com obesidade grave, tá? E não com sobrepeso. Mas não corre risco de desenvolver doença, também está incorreto. Certo? Letra C. Certo? Vamos lá. Olha aqui, ó. Questão 9. Durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção à dengue, que têm como objetivo a redução da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. Que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a reprodução desse mosquito? Gente, para evitar a proliferação do Aedes aegypti, o que a gente tem que fazer? Colocação de telas nas portas e janelas, pois o mosquito necessita de ambientes cobertos e fechados para a reprodução. Substituição das casas de barro por alvenarias, por causa de alvenaria não. Remoção dos recipientes que possam acumular água, porque as larvas do mosquito se desenvolvem nesse meio. Só um minutinho. Letra C. Substituição das casas de barro por casas de alvenaria, já visto que o mosquito se reproduz sim, mas aí não poderia estar o mosquito, teria que colocar o barbeiro. Ou um inseto. Higienização adequada de alimentos, não. Colocação de filtros de água nas casas, também não. Gente, dúvidas até aqui? Mesmo? Olha aqui, ó. Essas três são tranquilas de fazer, tá? Então, a 10. A queima de cana aumenta, aliás, essa é um pouquinho mais trabalhosa, mas a queima de cana aumenta a concentração de dióxido de carbono e de material. Desculpa, gente, eu não passei aqui. A queima de cana aumenta a concentração de dióxido de carbono e de material particulado na atmosfera, causa alteração do clima e contribui para o aumento de doenças respiratórias. A doença baixa apresenta números relativos a pacientes internados em um hospital no período da queima da cana. Pacientes com problemas respiratórios causados pelas queimadas, problemas respiratórios resultantes de outras causas, outras doenças e o total de pacientes internados, separando aqui idosos e crianças. Escolhendo-se aleatoriamente um paciente internado nesse hospital por problemas respiratórios causados pelas queimadas, a probabilidade de que ele seja uma criança é igual a... Gente, olha aqui, ó. Vamos lá? Olha aqui. Se eu escolher, olha o que ele está pedindo. Escolhendo-se aleatoriamente um paciente internado nesse hospital por problemas respiratórios causados por queimadas. Gente, problemas respiratórios causados por queimadas, eu tenho esses indivíduos aqui. Quantos indivíduos eu tenho no total? Eu tenho 200 indivíduos no total. Ele quer saber, desses indivíduos, se eu escolher um aleatório, qual a probabilidade que seja uma criança? Então, como que a gente faz? Como que a gente faz para calcular a probabilidade aí? Eu não vou conseguir aqui escrever, eu vou colocar aqui. Então, olha aqui, ó. A probabilidade vai ser... Quantas crianças eu tenho? Eu tenho 150 crianças. Ah, não, gente. Sim, não. Eu tenho 150 crianças num total de quantos pacientes? Num total de 200 pacientes. Ele quer saber, olha, qual a probabilidade de eu tirar uma criança? Se eu cortar aqui e cortar tudo por 5, eu vou ter 3 quartos. 3 quartos é igual a 75%. Certo? Então, olha, a probabilidade vai ser de 75%.
Ah, só que ele está colocando aqui 75%, 0,75. Então, olha, escolhendo-se aleatoriamente um paciente internado por problemas respiratórios causados pelas queimadas, a probabilidade de que seja uma criança é igual a 0,75, que sugere a necessidade de que em áreas atingidas pelos efeitos das queimadas, o atendimento hospitalar no setor de pediatria seja reforçado. Quando a gente faz aquela avaliação, aquela estimativa, a quantidade de idosos, de crianças, a gente sabe qual setor tem que ser focado mais, tá? Dúvidas? Agora, olha essa questão, gente. Essa questão acho que eu coloquei aqui mais para vocês acreditarem que existe questão assim, tá? Olha aí, ó. No mapa a seguir, descreve-se a disseminação do vírus da gripe no Brasil em 2007. Ele está mostrando aqui, ó, na região norte, o pico foi em abril. Aí depois, região nordeste, pico entre abril e maio. Região centro-oeste, os dados são escassos. Região sudeste, pico entre junho e julho. E região sul, pico em julho. No mapa, a unidade da escala de tempo que descreve o movimento do vírus da gripe da região norte para a região sul do Brasil é qual? Qual que é a unidade de tempo? Mês, letra B de bola. Certo? Gente, só mais uma, tá? Vamos lá? Pode? Dúvida na anterior? Não. É porque a questão que às vezes é tão que na hora você fala, será que é isso mesmo? Será que não tem um pega? A partir desses dados, foram feitas as afirmações a seguir. Tá? Ele está mostrando uma tabela e fala, a partir dos dados foram feitas as afirmações a seguir. As famílias brasileiras, em 30 anos, aumentaram muito o consumo de proteínas e grãos, que por seu alto valor calórico não são recomendáveis. Gente, onde eu tenho grãos e proteínas aí? Ó, feijão e leguminosas aqui. Aumentou bastante, não aumentou 30%? Sim ou não? Ah, diminuição, desculpa, aqui está diminuindo. Ó, nem vi isso, tá? As famílias brasileiras em 30 anos aumentaram muito o consumo de proteínas e grãos. Não, diminuiu. Então, aí é redução, tá? Que por seu alto valor calórico não são recomendáveis. Gente, mesmo que fosse aumento, mesmo que tivesse mostrado aumento, proteína não tem alto valor calórico, tá? Então, estaria errado de qualquer forma. Então, a primeira afirmativa aí está falsa, porque fala que aumentou e porque fala em alto valor calórico. Aqui é a redução. O item 2. O aumento do consumo de alimentos muito calóricos deve ser considerado indicador de alerta para a saúde, já que a obesidade pode reduzir a expectativa de vida humana. Verdadeiro. A gente não precisa nem olhar a tabela para afirmar isso. 3. Doenças cardiovasculares podem ser desencadeadas pela obesidade decorrente de novas dietas alimentares. Verdadeiro, então, só 2 e a 3 que estão corretas. Só 2 e a 3 corretas, letra E, gente. Aqui saiu da ordem. Difícil? Tá joia? Obrigada pela atenção, tá?